Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A aula de hoje é a segunda parte da aula de sílaba sobre padrões silábicos. Mais uma vez eu lembro a bibliografia, Câmara Júnior, Estrutura da Língua Portuguesa, as estruturas da sílaba em português, capítulo 6, e Maria João Freitas e Ana Lúcia Santos, Contar histórias de sílabas, descrição e implicações para o ensino do português como língua materna. E aí as páginas que têm a ver exatamente com o que estamos falando, entre 31 e 56. Sob o aspecto fonético, a sílaba é formada de dois momentos, um momento de aclive silábico e um momento de declive. Esse momento de aclive vai do onset, do ataque, do início da sílaba, em direção ao núcleo, quando a força expiratória vai aumentando até chegar na força expiratória máxima, no núcleo da sílaba. Depois essa força vai diminuindo para o fim da sílaba, até nós chegarmos na coda ou o final da sílaba. Então, há um movimento expiratório, inclusive nós vimos isso no Prates, né? Quando gravamos uma sílaba, vemos que no centro dela, exatamente no núcleo, onde fica a vogal, há uma força maior, uma energia maior, uma força expiratória maior, que se traduz numa maior intensidade, se traduz numa maior amplitude da onda. E para as margens da sílaba, margem esquerda e margem direita, nós temos uma diminuição dessa força, sendo que o onset tem uma força maior do que a coda, justamente porque é o início da sílaba. Então, vamos ver aí algumas nomenclaturas para essas duas partes especificamente da sílaba. O onset pode ser chamado também de início de sílaba, posição de abertura de sílaba, posição explosiva, posição pré-vocálica, está aqui antes da vogal, ou ataque silábico. Também pode se chamar de margem esquerda da sílaba, eu não coloquei aqui, mas me lembrei agora, quando comecei aqui a falar sobre sílaba. E a coda é o final da sílaba, a posição de fechamento de sílaba, posição implosiva e posição pós-vocálica. As consoantes que estão aqui, os elementos que estão aqui, sucedem a vogal, os elementos que estão aqui precedem a vogal. E quem ocupa a posição de núcleo é a vogal. E como as consoantes se distribuem pela sílaba, né? Que tipos de padrões são possíveis no português? Mais uma vez eu lembro a vocês que isso vai mudar de língua para língua. Estamos falando aqui, já dentro do módulo de fonologia, dos padrões silábicos pertinentes à língua portuguesa. Podemos ter uma sílaba que não tenha nem onset preenchido, nem coda preenchida, uma sílaba que tenha apenas núcleo, como as palavras a, do verbo haver, lembrando que esse H é uma letra que não representa som, de modo que, embora vocês vejam aqui dois elementos, esses dois elementos estão representando apenas um, que é a vogal A. Pode-se inserir uma consoante na frente dessa vogal, preenchendo o onset com um elemento, como na palavra lá, por exemplo. Pode-se preencher a direita, a margem direita da sílaba, logo após a vogal, e aí nós temos a coda preenchida, como em és, ar. Podem se preencher as duas posições ao mesmo tempo, como nos vocábulos com, paz. E aqui cabe uma observação, vamos discutir mais adiante se nós temos OM, duas letras representando um único fonema, uma vogal nasal, ou se, concordando com Câmara Júnior, nós temos aqui uma vogal seguida de uma consoante nasal. É o que eu estou adotando por enquanto. Vamos discutir, concordando com Câmara Júnior, justamente por estar aqui expondo padrões que estão presentes no texto dele, né? Então vamos deixar essas discussões mais para frente. Também é possível ter um onset ramificado, um onset com dois elementos, duas consoantes, pra, cra, de cratera, flá, de Flamengo, consoante, consoante,
vogal, duas consoantes antecedendo o núcleo da sílaba. É possível também que essa sílaba tenha duas consoantes, a vogal no núcleo e uma consoante na coda, na posição pós-vocálica. Plás, de plástico, fraz, de frasco. Também é possível que a margem direita da sílaba tenha mais de um elemento. Sons, duas consoantes sucedendo a vogal. Lembrando mais uma vez, vamos discutir se de fato existe uma consoante nasal aqui ou se na verdade o que temos é um dígrafo representando, um dígrafo aqui na escrita, representando uma única vogal, que seria o fonema ON. Podemos também ter dois elementos antecedendo a vogal e dois elementos após ela. Trans, com aquela observação que eu faria pela terceira vez, mas não vou fazer. Lembrando que coda preenchida leva a sílaba a se tornar uma sílaba travada ou sílaba fechada. São duas nomenclaturas que se usam nesse caso. E a coda não preenchida leva a que nós tenhamos uma sílaba aberta. Então, V, quando temos apenas V nas sílabas A, E, nós temos aqui uma sílaba aberta. Quando temos CV e nenhum elemento aqui ao lado da vogal, Lá também temos uma sílaba aberta. Já em paz, temos uma sílaba fechada, porque há uma consoante depois do núcleo silábico. Algumas questões ligadas à distribuição dos sons na sílaba. O que fazer com as semivogais? Como interpretar as semivogais? Como colocar as semivogais dentro desse esquema silábico? Há duas possibilidades. Ou as semivogais são interpretadas como elementos que ficam nas margens da sílaba, assim como as consoantes, ou as semivogais são interpretadas como elementos que dividem com a vogal o núcleo silábico. Nesse caso, teríamos um núcleo polifonemático com mais de um fonema vogal e um fonema semivogal, e nesse caso, apenas a vogal reina no núcleo da sílaba, sem dividir essa posição com nenhum outro som. E as semivogais se comportam, de fato, como consoantes, estando nas margens da sílaba. São duas interpretações diferentes. Há autores que se alinham com uma, há autores que se alinham com outra, e a minha tendência será seguir essa interpretação aqui, de que nós temos as semivogais nas margens da sílaba, dada a distribuição dela, e justifico a minha interpretação, a distribuição delas é muito semelhante à distribuição das consoantes líquidas, do lê, do rê, por exemplo, né? O que também veremos mais à frente, tá? Aguardem aí as próximas aulas dentro do consonantismo. Então, em resumo, a semivogal atua na sílaba, nessa interpretação aqui, como uma consoante e pode também ocupar o onset e a coda. Na segunda interpretação, a semivogal atua como uma vogal e divide com ela o centro da sílaba. Aqui nessa interpretação se enfatiza o caráter vocálico das semivogais e aqui nessa interpretação se enfatiza o caráter consonantal. Então, pensando em padrões silábicos, incluindo as semivogais, temos aqui a possibilidade da semivogal ocorrer antes da vogal. Lembrem que tudo que está colocado aqui se refere a uma única sílaba. Está aqui o esquema de sílaba para não nos deixar esquecer, né? Então, se refere a uma única sílaba, de modo que há vontade de ler isso aqui como o verbo ia, com hiato, né? Ou seja, dois núcleos silábicos colocados um ao lado do outro, mas eu estou representando a sílaba iá como iara, por exemplo. Sobre os ditongos crescentes, também vamos falar de ditongos mais adiante no curso, quando estivermos no capítulo do vocalismo. Mas sobre ditongos crescentes, vale dizer já que esses ditongos são bastante instáveis no português, ora interpretados como hiato, ora interpretados como ditongo.
né? Então, há a possibilidade de água ou água com 2 sílabas. E por conta dessa flutuação, às vezes ficamos em dúvida mesmo, porque são 2 pronúncias possíveis, se nós temos um hiato ou um ditongo, a semivogal quando precede a vogal, ou seja, nós estamos crescendo para a maior energia da sílaba. Isso é um ditongo crescente, quando a semivogal está na posição mais fraca, antecedendo o núcleo silábico. Estamos indo em direção à maior força expiratória, então está crescendo a força expiratória. Isso é um ditongo crescente. Por outro lado, um ditongo decrescente tem o núcleo silábico preenchido pela vogal na posição mais forte, né? Onde nós já despendemos a maior energia do ar e estamos caminhando para o final da sílaba. Então, temos aqui um decréscimo da energia. Estamos indo do som mais forte, onde colocamos mais energia, para o som mais fraco, que é a semivogal. Por isso, um ditongo decrescente. Se, por outro lado, fazemos de fato um triângulo, né? Saímos da semivogal para a vogal e depois voltamos para uma semivogal, como em Y, temos um tritongo, fazendo todo o percurso de energia da sílaba. Aproveito para chamar a atenção de que nós podemos ter semivogal, vogal e uma consoante antes desse encontro vocálico, né? Como em água. E cuidado para não se deixar levar pela língua escrita, né? Às vezes GU representam um único som, como em guerra, né? Temos o G e o U como um dígrafo, representando o fonema G. Não é o caso aqui, G e U estão de fato representando 2 fonemas distintos, uma consoante e uma semivogal. Também podemos acrescentar aqui um travamento silábico, guar, como em guarda. Podemos ter uma consoante iniciando a sílaba, uma consoante fechando a sílaba e um encontro vocálico também, como em mais, né? E aí nós teríamos, na interpretação que eu estou propondo aqui, em coda silábica, tanto a semivogal quanto a consoante estariam na coda UI, IU, XE, C, depende de qual é o dialeto que vocês falam. Agora, que fonema é esse? Vamos discutir mais adiante também, tá? Estou falando em termos de fones, mas que fonema, né? Esse S representa qual fonema? E também podemos ter uma sílaba mais complexa, com 2 elementos no onset, um ditongo e um elemento na coda, além da semivogal, como em claustrofobia, por exemplo. Uma outra discussão em relação à estrutura da sílaba, os padrões silábicos, né, do português, tem a ver com palavras que na língua escrita apresentam essa consoante chamada pela gramática de consoante muda, né? Então, a língua escrita nos diz que, em termos de sílabas, nós temos 2 sílabas em rapto, e que elas se dividem assim. Olhando para a divisão da língua escrita, temos a impressão de que P está ocupando o onset silábico. E eu representei isso aqui. R, estou falando em termos de letras, tá? Ao invés de falar dos sons da fala, para não dar muitas informações ao mesmo tempo, não ter que falar dos alofones todos do fonema vibrante, não ter que falar de como os 2 fonemas vibrantes no português deixam de se opor nessa posição. São muitas informações, né? Então, para não dar todas essas informações ao mesmo tempo, estou me referindo aqui apenas à letra R, de uma maneira inocente, né? Mas uma inocência que já sabemos que não tem mais seu lugar quando falamos de oralidade e de fonemas do português. Mas, enfim, rap ficaria assim. Mas vejam só, qualquer falante nativo de uma língua, proficiente em uma língua, reconhece que uma palavra pode ser falada em pedaços, se pedaços ela tiver, claro, né? Se tiver mais de uma sílaba. Então, peçam a qualquer falante para dividir uma palavra em pedaços.
sem que seja necessário um estudo formal de língua portuguesa para isso. Então, a palavra tapete, por exemplo, pode-se fazer essa pergunta: tapete, é possível falar tapete em partes? Falar devagar e separar as partes? Sim, tapete. Então, a sílaba é uma unidade intuitiva e profundamente sentida por todos os falantes proficientes de uma dada língua. De modo que é muito estranho pensar em rapto, se nós dermos esse mesmo tipo de comando: divida rapto em pedaços, fale rapto em pedaços, e achar que um falante nativo ou proficiente numa determinada língua, né, em português, perdão, não em uma determinada língua, mas sim em português, vai dizer rapto, vai fazer essa divisão proposta pela língua escrita. Não. Na oralidade, vão se identificar 3 elementos silábicos: ra, pi, tu. Por quê? Porque essa sílaba, esse vocábulo tem 3 sílabas. Então, 2 delas estão representadas aqui. A primeira é a sílaba ra e a segunda é a sílaba pi. Esse p, que, olhando para a escrita da palavra, parece estar em posição de coda, na verdade está em posição de onset, está abrindo a sílaba e não fechando a sílaba. Não fecha a primeira sílaba, e sim abre a segunda sílaba, a segunda sílaba desse vocábulo, tá? Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com diferenças entre a escrita e a oralidade. E aí eu provoco vocês e pergunto: na verdade, então, no que consiste a oposição entre rápido e rápido, que são palavras muito parecidas, né? Será em que consiste essa semelhança entre elas? Na verdade, vejam só, a semelhança é muitíssima. Rápido é uma palavra proparoxítona e rápido também é uma palavra proparoxítona. A única diferença entre elas consiste no fato de que rápido tem a consoante D e rápido tem a consoante T. Na verdade, rápido e rápido são um par opositivo, um par de vocábulos cuja diferença está na troca de um único fonema. Troca-se D por T. Porque eu não estou representando fonemas aqui, estou representando fones, para fugir nesse momento de discussões fonológicas, de representação fonológica, que não foram tratadas ainda no curso. Então, estou fazendo uma representação fonética, né, que me permite não ter que discutir, por exemplo, as implicações dessa vogal postônica aqui, né? O que acontece com essa vogal postônica no português, e tomar uma posição em termos de representação fonológica, tá? Um spoiler do que virá mais à frente no curso. Por quê? Estou falando de sílaba quando começa esse bloco de fonologia, porque não há como descrever o sistema consonantal, também não há como descrever o sistema vocálico sem passar pela unidade sílaba, porque é dentro dessa unidade que as consoantes se organizam, e é entre uma sílaba e outra, comparando uma sílaba com outra, que conseguimos ver como as vogais se organizam no português. Então, precisamos dessa unidade para ver como funcionam consoantes, vogais e semivogais dentro de uma língua. E a que conclusão vamos chegar depois que eu fizer a descrição de todo o sistema consonantal? É um spoiler, é rápido. Vamos chegar à conclusão de que todas as consoantes, com a observação de que todas vão se juntar aqui os 2 R's e formar um arquifonema. E o que é esse arquifonema? Como é isso da junção dos 2 R's? Aguardem as próximas aulas, quando eu fizer a descrição pormenorizada do sistema consonantal. Mas todas as consoantes podem estar na posição de onset, que é a posição mais forte da sílaba. Na segunda posição do onset, só 2 consoantes podem estar, laterais e vibrantes, como em prato e pleno.
Na posição de coda, é possível nós termos consoantes ramificando a coda. Então, uma delas é o arquifonema NE, aguardem, vamos falar de arquifonema mais adiante, e outra, o arquifonema RE. E em coda absoluta, fechando de fato a sílaba, 4 fonemas se apresentam em português, não as 19 consoantes que ocorrem na primeira posição, mas apenas 4, muitas delas reunidas no arquifonema C, 2 delas reunidas no arquifonema RE, 2 reunidas no arquifonema nasal e uma consoante LE, que é capaz ainda de fechar sílaba em português, embora esse seja um processo de mudança linguística quase concluído na língua. Então vejam que falar sobre consoantes é falar sobre tudo isso que está aqui. No mais, meus amigos, até a próxima aula. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até lá.